Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com e hoje 1275 pontos de rating e vamos jogar aqui, né, no caso, analisar contra um jogador da Áustria de 1248. Esse jogo foi realmente interessante porque teve muitos insights nesse jogo, vou poder explicar muita coisa legal, certo? Então vamos aí, com o jogador fazendo E4, eu faço E5, o jogador faz cavalo F3, eu faço cavalo F6, defesa Petrov. Inclusive, tipo assim, me falaram, né, que não existe nenhum jogador chamado Petrov, você acredita? Eu não sabia, mano, eu achava que tinha um jogador chamado Petrov, um jogador, e eu ainda achava que o jogador foi campeão mundial. Olha isso, eu tinha na minha cabeça que existia um jogador, não sei de onde que eu tirei isso, de que existia um jogador chamado Petrov e ele era campeão mundial. Na verdade eu nem sei se existe ou não, acho que não, eu dei uma pesquisada, não apareceu nenhum jogador chamado Petrov, né? Então não existe, que se dane. Então agora eu acho que não existe, é isso. Na verdade tem tanta coisa no xadrez que eu desconheço, pra você ver como o xadrez é muito grande, né, é bizarro. Xadrez é realmente muito grande, cara, bizarro, até você conhecer tudo, aprender tudo é muita coisa, velho, nossa senhora. Mas é isso, cara, depois eu vou pesquisar por que eles deram esse nome pra essa defesa, né. Eu sei que chamavam de defesa russa, e aí depois começaram a fazer Petrov, né, parece que é com V, eu ainda falava tudo errado ainda, mano, mas beleza, né. A gente vai pegando as visões, né, de aprendimento, ó, nem existe essa palavra, de aprendizado das aberturas e defesas do xadrez, ó. Então vamos aí, certo? O jogador captura o peãozinho aqui central e agora eu faço um D6, inclusive tem muito jogador que joga dama aqui, que não é bom. Essa dama aqui já dá uma vantagem de 1 ponto, né, para as peças brancas. Não é muito bom essa dama aqui, certo? No começo você vai errar, se você for começar a jogar esse tipo de defesa aqui, você vai ver que dama aqui acaba não sendo muito bom, então o melhor é o peãozinho aqui, né? Você tira o cavalo dele daqui, então você dá uma gambitadinha num peão ali, inclusive o computador, se você olhar isso aqui, ele dá uma vantagem para as brancas, né? E essa vantagem para as brancas é por conta do peão que as brancas tomam, né? Porém, na sequência não tem como defender o outro peão, então basicamente já vai praticamente empatar a posição aqui, né? Fica uma posição empatada, né? O cavalo toma o peãozinho, volta depois, tá tudo certo. Beleza, nessa posição bispo E2 foi jogado pelo nosso oponente e agora bispo E7, certo? Pequeno roque. E aqui as posições estão começando a se equilibrar, isso é muito legal também para falar dos jogadores de 1200, né? Eles entendem um pouco que o roque é importante, porém não tanto de desenvolvimento das peças, né? Então, se você enfrentar jogadores de 1200, 1300, você vai ver que eles deixam muitas peças presas, né? E isso é um dos maiores erros desse rating aqui que eu percebi, certo? Bom, aqui, torre 1. E agora eu jogo cavalo C6 e o jogador faz B3 e agora eu faço B6, né? Parece até uma cópia dos lances, né? Das jogadas aqui, mas esse B6 aqui que eu fiz é basicamente para colocar o bispo aqui. Poderia tirar o bispo para cá também, não é podre, mas eu resolvi colocar o bispo em B7, eu acho que é mais interessante para ficar com esse rasante poderosíssimo aqui, né? Beleza, aqui bispo B2 ele fez e agora bispo B7. O jogador joga cavalo em C3 e agora eu faço dama D7, conectando as torres aqui e praticamente terminando, né, o desenvolvimento das peças negras, né, inclusive das brancas também praticamente, né. Então aqui tá bem equilibrado a partida, certo? Cavalo jogado em E4, capturo, né, eu faço a troca dos cavalos em E4, certo? Ele toma com o peão de D. E nessa posição eu jogo minha dama D8 novamente, com a ideia, né, de tentar liberar meu bispo para essa casa, para tentar trocar, porque esse bispo dele aqui tá muito forte. E eu tenho que dar um jeito de travar esse bispo dele de alguma forma, certo? Bom, aqui ele faz um C4 e agora eu jogo meu bispo aqui em F6, como eu expliquei. Agora ele joga a dama de um D2 para proteger o bispo dele e basicamente eu jogo torre primeiro, torre E8, né, para manter essa linha junto com a torre dele aqui, pode ser problema, então já vamos igualar esta posição, nesta coluna aqui, torre com torre. Aqui é muito importante isso, nunca se esqueçam, né, torre com torre é muito importante, certo? Bom, bispo jogado em F1 foi um bom lance, na verdade, não é um lance podre, né, eu acho que um lance legal para ele aqui seria bispo em D3 e depois que ele tirasse torre para D1 aqui, aí ele jogaria bispo lá no fundo, aí ficaria legal, né? Mas esse bispo aqui ele é mais
mais ou menos, é mais defensivo, né? Mas ele não é tão ruim porque ele pode fazer um G3 e jogar bispo, fianquetar o bispo, né? Fazer um bispo G2 ali tá tudo certo, não fica ruim não. Ele iguala aqui essa diagonal com o meu bispo, né? Então por isso não foi muito ruim. Se não tivesse como ele fazer esse G3 e o bispo dele estivesse no canto, seria um bispo meio bosta porque os peõezinhos dele estão na casa branca, né? Então eles emperram o próprio avanço do bispo dele, né? Bom, beleza, aqui ele joga o bispo dele em F1 e agora eu jogo o meu cavalo em E5. O jogador captura o meu cavalo, eu capturo com o bispo, ele simplesmente faz agora um F3, né, fincando toda a posição aqui para não deixar o meu bispo rasante, né? Porém, né, esses dois bispozinhos aqui vão incomodar a ala dele, né? Então ele tem que tomar cuidado. Bom, aqui eu faço dama F6 e agora o jogador troca os bispos. E ele percebeu que se mantivesse, né, deixasse o meu bispo negro ali, eu poderia entrar com a dama aqui, nessa ala aqui, e aí poderia ser complicado. Então ele trocou, e eu venho com a minha dama aqui. O jogo tá bem equilibrado, se você reparar, o jogador jogou muito firme, né. Realmente, eu vou ser bem sincero, é um pouco raro achar uns jogadores de 1200 que jogam firme dessa forma, né. Não entregou posicionamento, não destruiu a posição base inicial da abertura ou algo assim, jogou firme na verdade, e ainda conseguiu jogar de forma até excelente, eu diria, certo? Bom, torre H1, agora eu jogo torre, rei H1, quer dizer, e agora eu jogo torre D8, nosso jogador joga simplesmente torre B1, eu achei meio estranho essa torre B1, mas beleza, eu acho que o certo seria a torre em D1 aqui, né? Bom, aqui eu jogo minha torre em E6, com a ideia de entrar com as torres nessa linha aqui. O jogador agora joga dama, propondo as trocas de dama aqui em B2, né? Porém, eu pensei um pouquinho aqui, eu falei, não, eu acho que minhas peças estão começando a ficar um pouquinho melhor, não vou trocar, né? E joguei minha dama em F4, certo? Com a ideia de que a torre tá chegando, dama aqui, pode ser problema, tem um rasante aqui também, então vamos jogar, certo? Então aqui ele jogou dama F2 e agora eu jogo minha torre H6. E agora começa a complicar um pouco o jogo para as peças brancas. Ela tem que tomar cuidado para os ataques aqui de mate, né? Então basicamente fez G3 aqui. Eu tiro a minha dama para E5. O jogador joga bispo em G2, que não é tão ruim, o flanqueio do bispo. E agora nessa posição eu faço bispo C8, né? Com a ideia de invadir aqui e tentar trocar, certo? Aqui primeiro ele fez um F4 e agora eu jogo dama em H5 e aí eu comecei a ter o que? Iniciativa no xadrez, né? Inclusive algum dia eu vou fazer um vídeo teórico só sobre essa parada de iniciativa no xadrez que é extremamente interessante, certo? Bom, aqui H4, certo? Porém aqui tem uma coisa que é meio ruim para as peças brancas, que é a exposição do rei, porque os peões dele se quebraram, né? E a gente sabe que quando você movimenta peão, ele não tem volta, né? O peão é a única peça do tabuleiro que não consegue voltar para trás, então pode ter certeza que já abriu buracos aqui na defesa do nosso adversário, principalmente por conta do meu bispo ser de casas claras, né? Casas brancas. E os peões deles estão em casas negras, né? Então acaba sendo meio complicado aqui pra ele, certo? Bom, nessa posição eu jogo dama G4, o jogador joga rei G1. E agora dama volta pra D7, né? Eu não senti minha dama muito confortável ali, então eu tirei ela dali, certo? Aqui o jogador joga dama D1, e torre D1, e agora eu jogo minha dama E7 aqui, basicamente pra tentar segurar melhor o jogo. Bom, aqui eu fiquei com medo de alguns ataques, né, nessa ala, nesse rasante que pode ser perigoso, o avanço do peão aqui, não poder tomar, então eu me precavi, certo? Bom, nessa posição aqui, peãozinho sobe para E5 e aqui eu tomo em E5, o nosso jogador prefere trocar a torre primeiro aqui, então torre toma em D8 e basicamente eu venho com a minha dama aqui, tomo de volta e aqui o jogador toma o peãozinho dele, inclusive agora, tema tático, né, isso é muito legal, vocês podem ver que tá empatado ainda a posição, porém tem temas táticos aqui que surgiu de finais de partida, que é peão isolado, né? Tá vendo aqui? Esse peão, ele vai se tornar um alvo, pode parecer besta, mas esse peão pode ser uma win condition pra mim, né? Uma condição de vitória, porque ele se tornou um peão alvo agora, né? Ele não tem nenhum outro peão que defenda ele, né? Ele não tá estruturado como esses peões aqui, pode reparar. Ele não tem essa estrutura defensiva, né? Então, por conta disso, por conta dessa parada aqui, esse peão ele vira alvo e pode ser que ele caia no futuro, né? Se ele não conseguir defender muito bem esse peão, certo? Beleza. Aqui faço um C5 aqui, com a ideia de deixar a estrutura de peões na ala da dama aqui totalmente travada, né? Sem ter erros nenhum aqui, né? No caso, os dois lados travados. Com isso, com
com os lados travados, né? Um dos lados travados, eu posso me concentrar no ataque a esse peão, sem medo desse lado aqui ser fuzilado, né? Pelos ataques do adversário, certo? Bom, aqui ele joga bispo fincando, foi um bom bispo, né? Esse bispo aqui em D5 vai me causar problemas, porém, ainda bem que o meu bispo é da mesma casa que ele, né? Bispo de casas claras. Então dá pra trocar essas peças, né? Bom, aqui eu jogo dama primeiro em E7, preparo essa troca, né? Eu quero fazer uma preparação dessa troca primeiro. Então basicamente agora ele joga torre em F1 aqui. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque ele tá com um ataque muito forte aqui nessa ala, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. E eu não posso nem jogar torre pra tentar defender, porque o peão toma, né? Então aqui basicamente bispo, meio que forçando as trocas aqui praticamente, né? Bispo E6. E ele joga o rei dele ali, né? Rei em G2, né, todo estranho, inclusive não é muito bom, porque colocou o rei na casa onde meu bispo pode atacar de alguma forma, sei lá, né, vai saber o que pode acontecer. Você tem que sempre fazer de tudo pra não dar táticos pro seu adversário, tá ligado? E o rei tava bem nessa casa aqui em G1, não podia dar cheque, não podia fazer nada contra ele, né, mas beleza. Certo? Nessa posição, torre H5, com a ideia do quê? De tomar o peãozinho central, aquele que eu falei pra vocês, virou alvo, né, o peão virou alvo ali. Beleza, aqui ele toma o bispo, ele aceita essa troca, eu venho com a minha dama aqui em E6. E basicamente agora não tem como defender o peão, tá vendo? Essa tomada aqui, ó, ele possibilitou que a minha dama ficasse aqui com duplo ataque, né? Então aqui já complica demais a posição pro nosso adversário, né? E ele vai perder esse peão, aquilo que eu falei pra vocês, minha win condition se tornou esse peão aí, esse peãozinho isolado. Então tem que sempre tomar cuidado quando eu for fazer esse tipo de lance, né? Olha o que tá acontecendo no tabuleiro primeiro. Quando eu fiz H5, ele já devia ter olhado isso aqui, ó. Já falou, putz, ele quer tomar meu peão, deixa eu defender primeiro antes de tentar tomar aqui, né? Essa era mais ou menos a ideia dele, né? Inclusive eu queria tomar isso aqui, eu até pensei, toma aqui, só que cairia aqui. Então aqui perde o jogo na hora, né? Então daria pra mim fazer isso. E como eu não poderia tomar o peão dele, ele ficaria com dois peões aqui, que aí poderia ser problema pra mim. Que aí tem como ele defender. Então ele defende aqui primeiro, por exemplo. Vamos supor que eu, sei lá, eu faça esse lance, ele defende aqui o peãozinho, aí eu tô fudido. Olha como a pontuação para as peças brancas já vieram bem alta, né? Cara, aqui já tá dando uma grande vantagem, 2 pontos, né? Aqui acabou, na verdade. Aqui para as peças negras já era, né? Não tem volta. As peças negras podem até tentar voltar, mas as chances de voltar aqui é só se o cara errar muito, né? E agora o peãozinho que estava isolado, fraco, ele tem um peão passado que ele pode proteger, né? Que aí no caso ele jogaria aqui, ó. Ele jogaria, sei lá, eu vou e jogo minha... Sei lá, eu jogo minha dama aqui e ele faz esse lance aqui. E aí basicamente acabou pra mim praticamente, porque esse peãozinho aqui ninguém toma dele e ele só precisa proteger esse peão. E aí vai rodando o jogo, ele vai me encurralando, pressionando as minhas peças, até o ponto de eu não conseguir fazer nada, não ter mais lances, e aí ele avança o peão até mate, ou então eu tenho que sacrificar minha torre, ou algo assim, ou alguma coisa do tipo. Então, xadrez é basicamente isso. Você tem uma vantagem, você tem que segurar essa vantagem o máximo que você puder, entendeu? E jogar em cima dessa vantagem, nem que seja um peão só. Porque quando você vai subindo de rating, vai chegar um momento que um peão vai fazer uma diferença muito grande na partida. Principalmente nesses momentos do jogo, né? Bom, mas a partida não se desenrolou dessa forma, né? Se desenrolou comigo pegando a vantagem, né? Que foi maravilhoso. Tanto que ele tentou defender aqui o peãozinho dele aqui em E5, né? Mas não tem como, né? Ele jogou torre e aqui eu venho com a minha torre, capturo o peãozinho dele em E5. E aqui ele troca as torres, certo? Nessa posição. E aqui ele faz um lance de dama F3. E aqui você tem que sempre tomar cuidado com esses lancezinhos, né? Porque aqui ele tá ameaçando checkmate aqui, checkmate em 1, né? Checkmate em H8, em A8 ali. Mate em um lance só. Que aí não teria como fazer nada aqui, né? Então basicamente eu primeiro defendi a posição. Bom, eu joguei minha dama aqui em E8 aqui. Aí você deve estar se perguntando, pô, por que você não subiu o peão? Ou sei lá, o outro peão aqui, sei lá, qualquer um desses peões não defenderia? Não, porque se eu subo um peãozinho só, ele dá cheque aqui, eu tiro e aí ele pega o meu peão aqui embaixo. Aí acabou pra mim, né? Aí aqui ainda fala que é empate pro computador, mas vai ser muito chato de lidar com isso daqui. Entendeu? A dama dele entrou ali na posição e aí já começa a complicar, né? Então basicamente eu tive que defender com a minha dama, né? Pra não entregar esse peão no canto. E aqui o nosso jogador faz simplesmente peãozinho G4. E agora sim eu faço peão G6. Vocês viram como eu tive que proteger primeiro com a dama. Primeiro para depois sair atacando novamente. Organizei minha posição para depois começar a atacar, certo? Bom, aqui rei G3.
E agora sim eu saio com a minha dama. Dama E5 dando cheque. Ele recua o rei. E agora cheque lá embaixo em B2. Ele vem com a dama protegendo aqui. Que eu acho que na cabeça dele pensou que tava empatado pelo menos, né? Que um peãozinho não faria diferença. Porém, por incrível que pareça, é bizarro, né? Xadrez. Simplesmente xadrez. Não sei como, mas um peãozinho aqui fez ele perder a partida praticamente, né? Então, troquei as damas. Ele tomou ali. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas você sabia já que você ganharia essa partida? Basicamente sim, eu já sabia. Por quê? Porque eu já caí em várias posições parecidas com essa, né? Aonde... Não, lógico que não era totalmente igual a essa posição aqui, né? Mas era parecido aonde uma das alas, no caso aqui é princípios do xadrez, né? No caso, isso aqui é mais princípio do xadrez, não entra para tantas partidas assim. Entra mais por princípios de finais de partida. Um dos princípios de finais de partida é a ala que estiver fechada e não tiver o que fazer, não vai fazer diferença no jogo. O que vai fazer diferença no jogo é a ala que pode ter alguma coisa acontecendo, a ala aberta. No caso, a única ala aberta que é a ala dos nossos reis, né? Então é a única ala que dá pra fazer alguma coisa. Porque na ala da dama aqui, se vocês reparar, tá simétrica, né? Tá muito simétrica a ala da dama. Então não tem o que fazer na ala da dama. Nenhum dos dois lados consegue ganhar pela ala da dama. Então a concentração do ataque vai ser pela ala que tá aberta, que ainda dá pra fazer alguma coisa, certo? Então isso é um princípio de finais de partida. E obviamente a minha ala tem um peão a mais. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Por quê? Eu vou explicar. 3 contra 2, quem ganha? Basicamente quem tem maior número. Porém, o pior de tudo não é esse. O pior de tudo é que o rei negro tá posicionado... Não é que tá posicionado, mas aqui é praticamente certeza que o rei negro ele vai se sobressair no centro. Só por ter esse peãozinho a mais. Então ele domina o rei adversário. Então é basicamente uma parada que antes de acontecer eu já tinha mais ou menos uma noção. Bem aqui, ó. Deixa eu ver, vamos voltar aos lances aqui. Quando ele fez esse lance do peãozinho aqui, eu tomei. E o certo aqui não era ele tomar a torre aqui, tá vendo? O certo aqui era ele tomar... não tinha como, né? Que senão ele ia levar cheque aqui, né? Na verdade ele se fudeu. O certo era ele não avançar peão, né? O certo era ele não avançar o peão. Acho que esse era o certo, né? Tinha que manter o peão parado aqui. E quebrou o jogo. Quando ele avançou o peão, aí eu tomei, ele tomou lá embaixo, ele tomei aqui. Aqui era o lance. Esse era o lance, ó. Peguei. Não era peão, entendi. O erro dele foi aqui, ó. O erro dele foi ele vir com o peão aqui, entendeu? Esse foi o erro dele. Ele veio com a torre aqui, né? Ele tirou a simetria da posição toda, né? Então o erro dele foi ir com o peão e não com a torre, né? Porque a torre empatava a posição totalmente, né? Continuaria um jogo empatado, né? Porém, aqui ele deu uma win condition pra mim jogar, né? Ele me deu uma condição de poder vencer focando esse peão. Se ele vacilar, eu pegar esse peão. É certeza que eu ia ganhar? Não era certeza. Porque aqui pode ver que até o computador fala que tá empatado. Porém, ele vai ter dificuldades grandes pra empatar essa posição. E é aquilo que eu falo pra vocês. Somos seres humanos. E nós jogamos contra seres humanos. Então, se você tá jogando contra um ser humano numa posição mais fácil, que era essa posição aqui, essa posição é mais fácil. É muito mais fácil para as brancas jogar nessa posição. É empatada essa posição. Agora, aí essa posição aqui? Aqui já fica... Aqui já me dá uma... Já me dá uma oportunidade do quê? De eu fazer um ataque nesse peão. Então vai ser difícil para as brancas defender. Então o que é melhor? Vir com a torre aqui e deixar tranquilinho? Ou você simplesmente complicar sua posição vindo com o peão? Tá empatado ainda. Porém, eu vou poder atacar esse peão. E você vai ter que defender. Então vai ter que pensar pra caralho. Pra defender isso aí e jogar direitinho. Tá empatado ainda, entendeu? É isso que eu tô falando. Xadrez, simplesmente xadrez, né? Mas, basicamente isso aqui foi o erro dele, né? O único erro, assim, na partida mesmo, né? E aí foi desenrolando o jogo, né? Fui lá, peguei peãozinho, tal. E agora vamos pro final de partida pra mostrar pra vocês como o rei domina, né? O final de partida. Primeiro o rei G7 sobe, o outro rei dele também vai subindo, porque agora a ideia dos reis é tentar passar pra esse lado, né? E o meu rei tentar passar pro lado dele, né? E basicamente o que acontece é o domínio central do meu peão, né? O meu peão começa a dominar a posição. Por exemplo, aqui, ele não consegue entrar, ele não consegue rotacionar, como eu também não consigo, né? Eu também não consigo passar por ele. Porém, por eu ter um peão a mais, eu domino isso aqui. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, vamos supor que ele faz esse lance. Eu poderia muito bem já ter feito esse aqui. Tá vendo? Acabou, aqui já acaba o jogo na hora. Tá vendo? Porque se ele voltar pra trás... Eu simplesmente vou fazer o que aqui? Deixa eu pensar o que posso... Aqui, eu jogo aqui.
Se ele tomar, eu tomo, tem um peão passado, tá vendo? Isso aqui a longo prazo vai me dar a vantagem de tomar a posição pra ele, porque aqui é onde ele joga. Aqui, eu jogo aqui, tá, e agora, onde ele joga? Não tem mais pra onde ele jogar, tá, vamos supor que ele sobe aqui, eu subo aqui. Aí, sei lá, ele faz isso daqui. Aí eu basicamente, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu pensar, não posso fazer isso aqui também, não é podre. Porque ele vai ter que tomar um lugar, tá vendo? Vai ficar empatado, ele desce, aí eu jogo aqui. Aí pra onde ele vai agora? Não tem pra onde ir. Tá vendo? Ó, joguei meu rei nessa posição. Voltei meu rei pra cá, certo? Joguei meu rei aqui. Pra onde ele vai? Tá tudo parado, tá vendo? Tá tudo travado. Meu peãozinho a mais fez a diferença. De novo. Ele vai ter que recuar pra trás, ó. Que é o único lance pra ele fazer. Que aqui os peões dominam. Então, volta pra trás. Rei sobe. Joga aqui. Meu rei domina a posição. Pega os peões. Ele vai tomar esse peãozinho aqui. Pega aqui. Pô, mais um peão passado. Tomou. Beleza. Jogo aqui. Aí eu subo meu peão, promovo. Aí vamos supor que ele faça algum outro lance aqui. Sei lá, eu jogo aqui. Ele não tem pra ir, ele vem pra cá. Eu jogo aqui. Aí ele joga aqui pra defender o peão dele. Beleza, nessa posição eu subo pra cá. Acabou. Ele não pode descer. Não pode movimentar os peões. Meu peão vai tomar o peão do canto dele. Vou ter 2 peões passados. Como é que ele para isso daqui? Não tem como. Acabou a partida. Basicamente, por causa de um peãozinho fez ele perder esse final de partida. Um peão. Um peão besta, né? E a partida nem desenrolou dessa forma, né? Desenrolou de outra forma. Vamos ver. Sobe, sobe, sobe. Desceu. Ele desceu lá pra baixo. Né, e nessa posição ele desce peão, eu subo e vou dominando a posição, tá vendo? Eu vou dominando tranquilamente, ele pega o peão, eu pego o meu peão. Ele desce lá no meu peão, aí eu pego outro peão, ele pega o meu peão. Porém, aqui eu tô com o peão passado e ele não consegue mais parar esse peão. Eu jogo o meu rei, ele joga o rei dele e assim eu vou subindo meu peão até onde? Até promover. É basicamente por causa de um peão novamente, ele acaba perdendo a partida. Por besteira, ó, domínio da minha dama ali, devagarzinho, vou mostrar aqui pra vocês. E aqui vocês já sabem, né, finalzinho de partida, rapidinho. Inclusive, olha meu tempo aqui, hein, tava com 1 segundo no relógio. Ó, vocês devem estar pensando, caraca, você tinha 3 segundos no relógio, você deu mate ainda, cara? Sim, eu dei mate ainda, mano, isso aqui é técnica, isso aqui é pura técnica. Aqui já tava dando um pré-move, praticamente. Aqui não, ainda não, porque aqui eu ainda tinha que ter certeza se ele ia jogar pra cá ou pra cá, né, então aqui não tava no pré-move, então aqui eu tava jogando. Deixa eu ver. Aqui foi pré-move. Aqui. Quando ele jogou lá embaixo, pré-move. Aí já tava tudo no pré-move aqui. Tanto que os lances foi em 0.1 segundo, né? Então foi muito rápido aqui, já tava no pré-move. Bom, é isso. Partida longa, né? Foram 70 lances, eu acho. 75 lances, né? Nossa, muitos lances. Foi muito legal a partida. Bem instrutiva, na verdade. Não, mais ou menos. Não foi tão instrutiva, mas deu pra explicar bastante coisa. Certo? Tamo junto aí, agradeço. Vamos pra próxima partida. Dá aquele like pra fortalecer a nós e rumo aos 2000.